todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos realizar o nosso projeto Artístico Cultural Fagundes Varela, O que Descobrir? Que vai ser uma mesa redonda pelo edital de chamada emergencial de premiação 03-2021, Cultura Presente nas Redes 2. E eu gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, à Prefeitura Municipal de Rio Claro, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, também de Rio Claro, que cedeu à Casa da Cultura Manuel Gonçalves de Souza, Portugal, para que estivéssemos aqui hoje. E eu sou Cristiano Amaral e vamos iniciar o nosso diálogo de hoje aqui com os nossos amigos aqui também de Rio Claro, e eu vou passar a palavra para que cada um se apresente. Meu nome é Noêmia Cristina, professora de História e Educação Especial, e eu estou aqui para fazer um pequeno resumo da vida de Fagundes Varela, que é o patrono, do nosso grupo, o Grupo Literário e Artístico de Rio Claro. Sou Terezinha Guido, professora de Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual do município de Rio Claro e também do Estado. Sou mestranda da UERJ e estou desenvolvendo alguns projetos relacionados no poeta Fagundes Varela. Estou aqui para passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Meu nome é Marco dos Santos Pereira, sou técnico em enfermagem. Estou aqui também para aprender mais um pouco sobre o poeta. Boa noite, sou Jorge Natureza, artista plástico. Estou aqui também como ouvinte, como convidado do meu ouvinte. Boa noite, eu sou Marcelo Batista da Silva, sou morador de Rio Claro, sou licenciado em turismo e guia de turismo regional e nacional. Sou Ivan Portugal, sou funcionário público municipal, produtor cultural, ator, e estou aqui para somar, Somando, estou ao declamar agora o poema de Fagundes Varela, A Roça. O balanço da rede, o bom fogo, sobre o teto de um humilde sapé. A palestra, os lunduns, a viola, o cigarro, a modinha, o café. Um robusto alazão, mais ligeiro do que o vento que vem do sertão. Negras crinas, olhar de tormenta, pés que apenas rastejam no chão. E depois, um sorrir de roceira, meigos gestos, requebros de amor. Seios nus, braços nus, tranças soltas, moles falas, idade de flor. Beijos dados sem medo ao ar livre, risos francos, alegres serões. Mil brinquedos do campo ao sol posto, ao surgir da manhã, mil canções. Eis a vida nas vastas planícies, ou nos montes da terra da cruz. Sobre o solo só flores e glórias, sobre o céu só magia e só luz. Belos ermos, risonhos desertos, livres serras, extensos marnéis, onde muge o novilho anafado, onde nitrem fogosos corcéis, onde a infância passei descuidoso, onde tantos indílios sonhei, ao som dos pandeiros ruidosos, tantas danças da roça dancei, onde a viva e gentil mocidade num contínuo fugar consumi, como longe avustais do passado, como longe vos vejo daqui. Se eu tivesse por livro as florestas, se eu tivesse por mestre amplidão, por amigos as plantas e as árvores, uma flecha e um cocar pro brasão, não manchara minha alma inspirada, não gastara meu próprio vigor, não cobrilha de lama e de escárnios meu lauréis de poeta e cantor. Foto, horror, as grandezas do mundo, mar coberto de horríveis passéis. Vejo as pompas e galas da vida de um sedal de poeira através. Ah, nem creio na humana ciência
triste acervo de enganos fatais. O clarão do saber verdadeiro não fulgura aos olhares mortais. Mas um gênio impiedoso me arrasta, me arremessa do vulgo ao vai e vem. E eu soluço nas sombras, olhando minhas serras queridas além. Luiz Nicolau Fagundes Varela, A Roça. Bem, meus amigos, então a nossa noite é para falar sobre Fagundes Varela, o poeta da natureza, né? Portanto, o que a gente tem aqui nessa mesa organizada são as flores, os animais, né? Retratado pelo quadro da nossa artista aqui rio-clarense, Fafita Morales, né? E livros do poeta Fagundes Varela. E eu gostaria de passar a palavra à professora Noêmia para que ela possa compartilhar conosco sobre a vida do poeta. Bem, é prazer, né, falar sobre a vida do poeta. E quando ele nasceu, todas as pessoas conhecem, 17 de agosto de 1841, e nasceu aqui em Rio Claro, né, na fazenda Santa Rita. Seus pais eram pessoas que tinham posses, né, seu pai era juiz, Emiliano Fagundes Varela, sua mãe Emília, e ele viveu uma vida tranquila, né, aqui em Rio Claro, nessa fazenda. Tanto que as poesias, né, nós podemos fazer a leitura da natureza de Rio Claro através dos poemas que ele escreve, né? A gente pode ver nitidamente, né, o amor que ele tinha pela natureza, pelos animais, pelo lugar que ele vivia. E também, né, ainda na vida dele ele participou do final da segunda geração de poetas, né, do romantismo brasileiro, da literatura brasileira, e pegou ainda uma parte, o início da terceira geração. E a importância das poesias dele foi tão grande que ele saiu do Brasil, saiu para a literatura internacional, né? Em todos os lugares as pessoas ouvem falar sobre Fagundes Varela, mesmo antes de ouvir falar sobre Rio Claro. E com isso ele conseguiu, né, ser patrono, né, da 11ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, que é uma coisa muito importante, né, para o nosso país. E entrar na literatura brasileira, nos livros de literatura, é algo assim muito importante mesmo. E ele é um poeta assim um pouco, às vezes, mal entendido, mal interpretado pelas pessoas, que as pessoas falam muito da sua vida como boêmia, e as pessoas às vezes não conhecem um pouco da vida do Fagundes Varela. Bem, ele foi rejeitado pela família ao se apaixonar por uma artista circense, né, Alice. E ele se apaixonou por ela e resolveu seguir o circo, né? O circo chegou na cidade e naquela época a gente sabe, né, que essa área dos artistas era vista como uma área profana, ruim para as famílias. As famílias queriam que as mulheres fossem professoras e os homens se formassem em advocacia, médico. Então tudo isso é uma cultura daquela época. E todas as pessoas da família naturalmente, né, devem ter achado aquilo horrível, né? Como que o bisneto do barão de Rio Claro ia se aventurar a sair com um circo da cidade, né, atrás de uma paixão que ele teve. E ele foi totalmente ignorado pela família durante um período da vida dele, né? E nisso ele se sentiu muito sozinho e começou a escrever algumas coisas sobre seus sentimentos. Ele tinha saudade da terra, então ele escrevia sobre a natureza, escrevia temas sociais como a abolição da escravatura também, né? Ele era muito ligado nesses temas também. E para homenagear o pai, primeiro filho, né, ele colocou o nome do pai, Emiliano, que era juiz da cidade, né? E esse filho veio a falecer com 3 meses de idade. Ele ficou numa tristeza profunda e mudou também um pouco o tema dos seus poemas. Ele falava muito da natureza, falava de temas sociais, e ele começou a abordar o tema da morte, né, do filho,
e da tristeza que ele sentia com aquela morte. E seguindo aí a vida dele, né, a primeira parte da vida, dizem que a poesia dele pode ser dividida em duas partes, essa temática social, né, que ele teve, da natureza social e da morte do filho, e depois, na segunda parte, quando ele teve muita perda na vida dele, como a perda do filho aos 3 meses, logo depois ele teve a perda da esposa dele e alguns amigos próximos dele também morreram. Ele já estava longe da família e ele perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu os amigos. A poesia dele ficou de um jeito assim que a gente pode sentir que se espremer vai sair sangue, porque ele começou a falar de temas mais tristes, ele começou a falar de temas melancólicos, de coisas assim que quando a gente lê, a gente sente a tristeza que ele estava, né, aquela depressão, né, hoje em dia, né, tendo como depressão que ele estava vivendo. E com isso vem a segunda parte dos poemas de Fagundes Varela, que a segunda parte ele começa a se apegar à religião. Ele encontra na religião um refúgio para tantas perdas, para tantos vácuos, tantos vazios, né, dentro de si. Ele começa a se apegar a Deus, ele começa a se apegar à religião. E nessa de se pegar à religião, todos os temas das poesias dele, ele fala de Deus, tem a cruz, né, tem em toda parte, que eu estarei falando daqui a pouco. Então ele começa a falar de Deus, ele começa a falar da imensidão, de como foi que Deus, que ele procurou Deus e como que ele encontrou Deus nesse momento tão difícil da vida dele, né? E seguindo, né, ele ficou viúvo e voltou a São Paulo, né? E ele já conhecia e tinha muita amizade com sua prima, né? Maria Belizara, e ele casou com essa prima, né? Casou novamente. E casou com essa prima, teve um filho chamado Emiliano também, colocou o mesmo nome do pai. A gente vê aí uma forma de homenagear o seu pai, né? De estar perto do pai, de sentir-se parte da família também, que o tinha abandonado. E teve 2 filhas também, né? E logo depois esse filho também veio a morrer. Então, ele teve 2 filhos e eu acho que o problema estava no nome, né? Porque os 2 filhos vieram a falecer com o nome do pai, isso trouxe muita tristeza para ele. E ele entrou na faculdade, tentou fazer a faculdade de advocacia, que era até um sonho do pai, talvez até ele fazer alguma coisa que o pai desejava, mesmo estando longe, talvez ele se sentisse mais próximo dos pais em realizar um sonho, né, do pai ali. E ele tentou várias vezes, mas ele começava, mas não chegou a concluir, né? E acredito que essa não conclusão foi quem foi beneficiado foi, né, foi a literatura brasileira e mundial, porque nisso ele se dedicou mais aos versos, lançou o seu primeiro livro, né, Noturno, e depois foi lançando vários cantos e melodias, e foi assim, nos blindando, né, assim, com aquela força que ele tinha, né, nos ajudando também, porque muita gente vê na tristeza assim, algo assim ruim, né, de ler um poema triste. Mas não, você vê na tristeza, mas você vê que ele superou aquilo, porque na segunda parte você vê que ele estava mais feliz, porque ele já tinha aquela confiança, né? Aquela espiritualidade dele já ficou mais aguçada. Então é isso que eu gostaria de falar sobre a vida dele, né? E colocando também aqui que logo depois que ele casou, né, com a prima, ele tentou voltar à faculdade, mas não conseguiu concluir. E aí é o nosso poeta, né? Então, a vida que ele levou de boemia, às vezes as pessoas falam, Fagundes Varela era ébrio, isso daí não tira o brilho da literatura, porque ninguém que bebe hoje em dia escreve literatura como ele. Então, né, as pessoas às vezes colocam assim, alguns traços da personalidade da pessoa, foi no momento que ele perdeu, que ele se sentiu sozinho, mas aquilo passou e ele deu a volta por cima e começou a fazer poemas com outras temáticas, quando ele superou, quando ele se curou dessa tristeza que ele tinha dentro dele.
E nisso eu vou estar lendo exatamente um poema que foi dessa segunda parte. E por acaso esse poema se chama Em Toda Parte. Em Toda Parte. Esse poema ele está no livro Cantos e Fantasias de 1865. É uma das minhas poesias preferidas dele. Em toda parte. Quando alta noite as florestas, ao soprar das ventanias, tenebrosas agonias, traem nas vozes funestas, quando as torrentes bravejam, quando os curiscos rastejam, na espuma dos escarcéus, então a passos incertos, procuro os amplos desertos para escutar-te, meu Deus. Quando na face dos mares espelha-se o rei dos astros, cobrindo de ardentes rastros os cerúleos alcaçares, e a luz domina os espaços, partindo da névoa os laços, rasgando da sombra os véus. Então, resoluto, ufano, corro às praias do oceano para mirar-te, meu Deus. Quando as bafagens do estio tremem os pomos dourados, sobre os galhos pendurados do pomar fresco e sombrio, quando a flor d'água, os peixinhos, saltitam e os passarinhos se cruzam no azul dos céus, então procuro as savanas, me atiro entre as verdes canas para sentir-te, meu Deus. Quando a tristeza desdobra seu manto escuro em minha alma, e vejo que nem a calma desfruto a que aos outros sobra, e do passado no tempo, letra por letra contemplo a nenha dos sonhos meus, então me afundo na essência da minha própria existência para entender-te, meu Deus. Bom. E eu acho que o destaque, né, Noêmia, até como objetivo também da ideia do projeto, é justamente a gente falar em relação ao próprio poeta, né, essa questão de Rio Claro, essa marca que é muito importante para Rio Claro, né? E aí eu queria saber, né, se a gente pode recitar o que estava, né, no busto, né, que lembra aí, embora o sopro ardente da calúnia crespasse os sonhos meus, nunca descri do bem da justiça, nunca descri de Deus. Então, esse pequeno fragmento, a gente tem aí a fé, né? E como você falou da questão das calúnias, né? Por ele beber, né? Aquela questão da boemia da época. E agora eu passo a nossa professora Terezinha. Complementando aqui a professora Noêmia, eu como estudante ainda, porque eu sou mestranda da UERJ, professora, né, de língua portuguesa e literatura, já penso no Varela aplicado à sala de aula. Porque os nossos alunos, quando você chega para falar de Fagundes Varela, eles já têm uma certa aversão. Por quê? Porque Varela, para eles, é difícil. Então, a proposta é uma nova forma, trazer Varela com um novo olhar. Então, o projeto que eu apresentei na universidade, na UERJ, é o quê? Varela, o poeta que transcendeu o tempo. Como que a gente pode relacionar o Varela, que nasceu em 1841, né, quando a gente estava naquele Brasil, né, que tinha acabado da sua independência, né, que estava aquele Brasil novo. E aí, o que acontece? Trazer para a nossa realidade como que a gente pode relacionar o Varela com os tempos de hoje. Então, a proposta que eu estou desenvolvendo nesse projeto, para se aplicar em sala de aula com os alunos de ensino médio, é o quê? É trabalhar de uma forma diferente. Já chegar não diretamente apresentando um poema, mas mostrando esse outro lado, esse novo olhar. Então, a gente chegar na sala, questionando os alunos. Vocês já ouviram falar de Fagundes Varela? Já ouviram algum poema? E eles, provavelmente, por estarem no ensino médio, a resposta, né, que eu já tive experiência é a flor do maracujá. Quase todos lembram. Então, é chegar mostrando essa proposta. O que vocês já ouviram da flor do maracujá? Nós já vestimos de abelha, já vestimos de flor. Então, esse poema, que parece ser tão voltado para a natureza,
já começar a mostrar para o aluno que ele tem uma outra conotação, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E também associar o Fagundes Varela às 3 gerações românticas. Ele, né, como a professora Noêmia falou, ele se enquadra, né, assim, didaticamente na segunda e na terceira. Mas a obra dele, que mostra a natureza, como o Ivan leu o poema Roça, traz resquícios da primeira, né, geração romântica, que era da culta natureza e o indianismo. E aí a gente poderia ver a roça, o sabiá, o vagalume. Então, já propor a esses alunos uma pesquisa. Que poemas do Varela a gente pode relacionar, após o estudo do romantismo, com a primeira geração romântica? E trazendo para a nossa realidade, o nosso município, será que Varela se inspirou no nosso município para escrever esses poemas quando ele escreveu A Roça? Será que ele estava falando do nosso município, da nossa natureza? Então, trazer para a gente que Marcelo, como guia de turismo, ele vai poder, no caso, até fazer um trabalho em conjunto, poder ajudar, mostrar essas belezas naturais. Então, a proposta para essa primeira geração é que os alunos, né, antes de estudar os poemas, façam uma pesquisa, mostrando o quê? Com imagens, né, e aqui nós temos um fotógrafo, né, que gosta das belezas naturais, uma pesquisa com imagens das nossas belezas naturais, para que eles possam relacionar, né, com os poemas de Varela, né, para a gente pensar o que ele estava retratando nos seus poemas. Esses poemas seriam assim, nós escolheríamos a roça, o sabiá e o vagabundo, basicamente. Quando nós fôssemos falar da segunda geração romântica, que é aquela, né, que o Varela mais se inspirou, quando a Noêmia diz aquela busca melancólica, era uma marca dos autores daquela época. Então a gente vai falar o quê? Era o mal do século. E hoje, qual é o nosso mal do século? Né? A gente já questionava os alunos. Qual seria o mal do século hoje? Né? Normalmente, a gente buscaria o quê? Essa resposta muito fácil. A depressão, principalmente pós-pandemia. Né? Depois dessa pandemia, a gente não pode dizer que é uma pós, porque nós estamos ainda vivendo a pandemia, mas muita gente, principalmente eu que estou na escola, eu posso falar, né, com propriedade disso, muitos alunos com depressão. Então, nesses casos, o quê? Relacionar essa obra do Varela com a depressão. Né? O Cântico do Calvário, que ele se inspira, né, na morte do seu filho, que ele fica de uma forma sofrida, melancólica, para mostrar aquele sofrimento. E hoje, né, quantos pais perdem seus filhos? E com isso é aquela, né, aquela introspecção, aquela busca, né, aquele sofrimento. Então, fazer essa pesquisa, relacionar com a depressão, e a pesquisa que seria proposta para os alunos, para relacionar com os poemas, eu escolhi os poemas Noturno, Cântico do Calvário e Tristeza, que são poemas que daria para relacionar com esse tema. Então, a gente vai mostrar para o aluno que Fagundes Varela, embora nascido em 1841, ele é da atualidade. Seus poemas se encaixam hoje. Porque quando você chega na sala e começa a falar para o aluno de um poeta lá, né, de 1800 alguma coisa, a linguagem é diferente. Então, para você falar, você tem que sempre fazer esse link com o passado, presente. Então, hoje, a poesia ela não acaba, ela é atemporal, ela transcende o seu tempo. Então, pegar esse Varela, mostrar e pedir o quê? Qual seria a pesquisa? Que eles busquem músicas da atualidade que se relacionam, músicas que mostram essa melancolia. E, como exemplo, eu trouxe Desconstrução, né, do Thiago York, não sei se vocês conhecem. Por quê? Porque hoje a gente vê os adolescentes que são vítimas, né? Antigamente as crianças estavam na rua brincando, hoje elas estão dentro do quarto, trancadas na tela do celular. Quantos amigos virtuais e nenhum amigo real, né? Poucos amigos reais. Então, mostrar para os alunos, fazer esse link dessa realidade, né? Relacionar o poema, relacionar o tema depressão, tentar relacionar com a pandemia, né? E seguir. Continuar mostrando, né, a obra, isso seria feito tudo em pesquisa, montaria-se uma exposição de fotos, depois eles apresentariam a música, porque a música, ela chama a atenção do jovem.
Então, o que pode relacionar? E para a terceira geração romântica, que também a gente encontra em obras do Fagundes Varela, até pesquisas mostram que antes de Castro Alves, Varela já demonstrava resquícios dessa preocupação com a poesia social, né, com o mal escravo, com o escravo, dessa terceira geração romântica. Quando a gente estudar esse contexto, né, que buscava a libertação dos escravos, essa busca, né, essa preocupação com o social, o que a gente relaciona com hoje? Será que a escravidão acabou? Né? Será que a gente pode dizer que hoje não há escravidão? O que a gente poderia trabalhar com esses alunos? Então, a proposta seria o quê? Gente, o racismo é que está aí, ele está hoje. Somos livres, o negro está livre, e hoje, o que está? O que seria essa escravidão? Né? O subemprego, a desigualdade social. Então, trazer sempre... Oi? Opção sexual. Opção sexual, quanta coisa o nosso jovem está sendo bombardeado. Então, fazer esse link, fazer essa análise, levar esses poemas para a sala de aula, mas sempre relacionando. E para fechamento desse projeto, a proposta seria o quê? Apresentar esses poemas, mas da forma que eles mais gostam, no mundo virtual. Né? Porque o jovem hoje ele está totalmente tecnológico. E a BNCC já traz, né, nos seus estudos, esse trabalho com a cultura digital, com as mídias digitais. Então, o que seria a proposta? Que os alunos pegassem esses poemas, alguns desses poemas, e transformassem numa adaptação que eu criei. Não existe o TikTok, e tem alguns youtubers, né, que estão trabalhando no TikTok com o BookTok. O BookTok, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um tipo de resumo de livro, só que feito assim, como se a história estivesse acontecendo com a pessoa. Eles chamam a atenção, é um aplicativo do TikTok. E o jovem, melhor que a gente, sabe trabalhar com isso. Então, minha adaptação é criar poemas toque. E que esses poemas, né, em forma assim, entre aspas, de fofoca, né? Olha, vocês sabem, e aí eles declamariam esse poema como se estivesse acontecendo com eles, a gente publicaria, né, nos sites, nas mídias digitais, poderia-se usar uma plataforma, né, o Padlet, que é uma plataforma que você pode postar esses links e todo mundo tem acesso. Então, assim, seria inserir o antigo com o novo. A proposta é essa. E a culminância desse projeto seria o quê? São João Marcos, né? Porque já incluiria tudo isso. Por que não usar aquela natureza lá, estudar também um pouquinho, né, da história de São João Marcos, conhecer, montar essa exposição de fotos e transformar isso num grande evento, tá? E um poema, né, que eu comecei a falar no início, que foi A Flor do Maracujá, e que eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar. É um poema, assim, que eu gosto, porque muitos alunos, gente, eles relacionam, né, com a maioria das pessoas, que Flor do Maracujá, ele é um poema voltado para a natureza, mas quando a gente vai estudar, o que a gente percebe? Que ele é um poema de cunho religioso. Então, eu vou, né, ler para vocês, porque é um poema que eu gosto muito, conheço desde a infância, todos vocês também, né, que é o mais declamado. Só que a gente tem que chegar para o nosso aluno e mostrar a interpretação. Primeiro, fazer uma leitura para que eles possam degustar o poema, fazer uma pesquisa, né, para entender, comparando a linguagem. Porque a linguagem do Varela não é a nossa linguagem de hoje. Né? Por que ele escrevia assim? Era marca naquela época. Então, para o aluno entender. Porque se você chegar, entregar uma folha, vamos estudar Fagundes Varela, e está ótimo, eles não vão se interessar. Mas quando a gente trabalha o protagonismo do aluno, ó, o que vocês acham que a gente pode trabalhar com esse poema? Com o que eles se relacionam? A situação muda. Porque aí eu estou trabalhando o protagonismo do meu aluno. Eu estou jogando a responsabilidade para ele. Aí ele vai se interessar. Então, eu vou ler um trechinho para vocês. A Flor do Maracujá. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo,
pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos na flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas de ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas roxadas da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas Sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá. Então, esse poema, que embora que pareça que se fale apenas de natureza, ele foi baseado, né, como uma vez eu já falei, na paixão de Cristo, né? E a flor do maracujá, ela tem toda, né, uma relação com esse poema, né? Toda uma simbologia, é um símbolo, né? Que ela está relacionada da seguinte forma: os 3 estigmas, né? Relacionados aos 3 cravos que prenderam Nosso Senhor na cruz, né? E as 5 anteras, as 5 chagas e as galinhas dos açoites que açoitaram Nosso Senhor Jesus Cristo. A forma arredondada relaciona com a coroa de espinho. E a cor roxa, vocês sabem que da tradição católica, a cor roxa é utilizada na Semana Santa. Então, após esse trabalho, mostrar para os alunos essa interpretação, fora os versos, né? Que nas 5 primeiras estrofes, o 5º verso faz alusão à paixão de Cristo, ó. Cálice de angústia, coroa de espinhos, cravos desenhados, chagas roxeadas e lança ensanguentada. Então, mostrar o porquê. Porque não basta a gente falar, a gente precisa explicar. Não tem como o nosso aluno gostar sem conhecer. É como se eu falasse assim, todos aqui, nós sabemos correr, né? Se falar para a gente corre, nós vamos sair correndo. Mas, como dizia Celso Antunes, se eu tiver um professor de educação física que possa me ensinar como eu respiro, qual é a melhor forma de eu realizar uma corrida, claro que eu vou me sair melhor. Da mesma forma, é na escola, é com os alunos. Se o professor orientar, mediar essa aprendizagem, com certeza ela vai acontecer de uma forma muito mais significativa, vai ser muito mais importante para eles. Então é isso que eu proponho, é um estudo do Fagundes Varela relacionado com a realidade, porque Varela é um poeta que transcendeu o tempo. A Terezinha bem destacou, né, justamente essa questão da pandemia. A gente poderia ter essa sala toda repleta de pessoas, mas por conta das questões da pandemia mesmo, né, que ainda a gente não esperou, nós não esperamos, nós tivemos que manter esse grupo reduzido, né, mas de qualidade. Isso foi importante porque as outras pessoas vão ter acesso. E aí eu só queria perguntar duas coisas aqui para as professoras e que se estejam no grupo. Hoje a gente está tendo uma noite de descobertas sobre Fagundes Varela. E a minha pergunta é a seguinte: o nome, o personagem, o poeta engrandece a nossa cidade de qual forma? De muitas maneiras, né? Porque nós, por exemplo, eu como professora, eu sinto orgulho de dizer, agora que eu estou no mestrado, na UERJ, quando eu escuto meu professor falando alguma coisa da segunda geração romântica, fazendo alusão a Fagundes Varela, eu falei, olha, da minha cidade. Né? É uma valorização do nosso poeta, é a nossa cultura. Então nós precisamos primeiro aprender a valorizar o nosso, né? Para depois conhecer outros. Se eu não valorizo aquilo que está na minha terra, né? Um poeta que nasceu aqui, como que eu vou poder valorizar o do outro? Então já é essa questão de valorizar a cultura local, né? Valorizar primeiro, conhecer para valorizar. Então a gente se orgulha muito, é uma obra muito importante, muito rica, e quanto mais você estuda a obra, mais você descobre que tem coisas para você aprender, né? Graças a Deus que a gente pode estar aprendendo sempre,
né? Cada dia um pouquinho mais, cada dia um passo diferente, um detalhe, né? Você lê, porque embora você leia, cada vez que você lê um poema, você tem uma interpretação, porque aquilo ali te toca de uma forma diferente, depende de como você está. De repente você lê um poema dele que não vai te dizer tanta coisa, mas no outro dia, dependendo do seu estado, ele já vai te dizer muito, ele vai despertar a sua emoção. Então nós temos muito orgulho do Fagundes Varela, sim. E essa questão da boemia, da vida boêmia, era uma marca dos poetas da época. Então a gente tem que deixar isso claro, mostrar sempre para os nossos alunos, aprender a valorizar o nosso poeta. Quando a gente mostra, a ideia já fica diferente. Tudo, né? Dentro do contexto, tá, caiu uma folha. Tudo dentro do contexto da vida, né? Tudo se valoriza e se torna conhecido e na educação, na escola. E dentro das suas colocações, eu acho que é pertinente falar que não só na língua portuguesa, na literatura, mas eu acho que em todas as cadeiras, né, acadêmicas, tem que passar por esse processo para aproximar, né, para despertar o interesse. Como foi falado, está tudo muito restrito, né? Nessa pandemia ficou muito restrito ao digital, ao celular, e eles dominam como ninguém, os jovens, desde a criança de ensino fundamental até o nível de ensino médio, né? Eles têm um domínio melhor do que muitos adultos. Então eu acho que é pertinente, excelente oportunidade que você deu para nós conhecer esse seu projeto, excelente questão também a ser colocada que se a cidade não valoriza o que é seu, vai valorizar o quê? Né? Vai valorizar o funk, a apologia da droga, vai valorizar o externo, que não é o adequado para uma geração, só antecipa, só adianta a sensualidade da menina, no momento que eu acho que a responsabilidade cai tanto nos pais, né, quanto na metodologia da educação. Eu acredito que, como era importante você mencionar, não é que ele era um boêmio, isso, era uma questão do Bauer, né? O Bauer era onde ele se inspirou, né? Quando foi para a Faculdade de Direito de São Paulo, era o que estava em voga naquela época, esse autor boêmio de questionamentos sociais, de revolta, né? Contra o que é obrigado, e sim, né, ver, e tem uma sensibilidade única, por isso que ele é atemporal, né, de captar e colocar em palavras essas questões. Tanto que é considerado, vocês me corrijam se eu estou enganado, como precursor do poema em defesa da natureza, precursor do poema abolicionista, né? O patriotismo, o nacionalismo no estandarte Auriverde, onde ele vê uma visão brasileira do movimento da América Latina, num tempo que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, só tinha o livro, o jornal, e ele tinha uma visão de mundo muito mais ampliada do que nós no século XX, com todas as mídias a nosso favor. Então eu acredito que esse momento de discutir Varela é colocar o Varela não só como um momento, o agosto, o nascimento do Varela, 17 de agosto, mas colocar ele sempre, né, no currículo das 200 horas. Essa é a minha contribuição. Como animador cultural que fui por 12 anos na educação, eu acho que é a sensibilidade que
que eu não nasci em Rio Claro, meu pai nasceu aqui, mas cada vez que eu via e descobria o Varela, eu descobria a cidade, descobria a história, a importância da nossa município Rio Claro, não distrito sede, município Rio Claro, a importância dessa figura e de São João Marcos no contexto do Médio Paraíba e de Brasil. Beleza? Eu, pegando um gancho no que você falou a respeito da visão global do Varela, numa das revistas Geográfica Universal, que eu não lembro o número, mas teve, acho que foi dos anos 70, uma reportagem sobre a Palestina. Varela citou: algo de sinistro e grande acontece naquelas placas. E a visão dele era outra. A sensibilidade. Sensibilidade. De chegar, cheirar, sentir e colocar em palavras o que ele sente, o que ele cheira, o que ele vê, o que ele toca. Isso tem vários poemas que a gente vê que o cheiro faz a diferença, o tato, né? Ele é tátil, né? É um poema tátil, um poema sensível, nos 5 sentidos. E onde ele nasceu, existiu a Cachoeira do Inferno. E lá no começo do século passado, a Light fez a barragem, desviou a água para São João Marcos e ela deixou de existir. Ficaram só os resquícios. Agora, Marquinhos, o Ivan estava falando, destacando essa questão geral do Brasil, ele até falou, só fazendo parênteses da questão do funk, mas é bom a gente lembrar que é uma outra expressão, né, de um outro grupo, né, uma identidade de outro grupo. Mas isso é uma outra discussão. A minha Eu falo do pergunta... funk que faz apologia. Sim, tem funks belíssimos que é do amor e que não tem aquela coisa apegada à sensualidade. Então, tem funk, tem hip hop, que é uma poesia cantada. Eu digo só esse cuidado por conta da identidade, né, de um grupo, né? Não de a gente colocar como, né, que não é bom, né? Existe o funk de qualidade, os meninos que dançam, enfim. Mas a minha pergunta aqui é o seu Jorge, já que a gente está falando de natureza, a gente tem aqui um quadro de uma artista de Rio Claro, Fafita Morales, o senhor também enquanto artista plástico. E destacando também, né, não é uma escritora, né, Ivan começou agora já a engatear na escrita. O que o senhor acha que a gente pode, que tipo de ligação a gente pode fazer na pintura, no desenho, em relação à Varela, aqui com o município de Rio Claro? O que o senhor acha? O que o senhor pode compartilhar com a gente assim? Você diz o que em matéria de pintura? Como que a gente poderia retratar o que as professoras colocaram aqui de sentimento, de emoção numa pintura, por exemplo? Ali o que a gente tem é a natureza, né? O animal. Ali no fundo eu percebo que ela deu um destaque que pode ser a pedra do bispo, né? E do segredo ali. Não, o quadro que tem as duas pedras, ela destacou bem. Ela destacou bem, né? Mas a gente pode tirar ali no fundo o verde, que é muito presente. Isso é nosso sertão. Ele era nosso sertão. Eu ainda não tenho muita história de Fagundes Varela. Gosto muito, mas eu estou acompanhando. Eu vim para aprender. Tá certo, isso aí. Então, ele ele nasceu na Fazenda de Santa Rita. Não é onde tem aquela igreja que todo mundo mostra. Fazenda da Grama. Fazenda da Grama. Não, ali a história dali, um parênteses, a história dali é do Comendador Breves. A história do Varela está mais ligada ali, sabe, a Ponte de Piraí, Tocos e São João Marcos. Mas existe ainda alguma coisa dessa fazenda? Não, O só casarão queimou e a igreja está... Só é propriedade particular que o proprietário me falou que a fundações da fazenda Santa Rita pode ser até encontrada no meio do mar, mas que já construíram outra casa grande, outra construção. Eu cheguei aqui as colunas na casa do Varela. Tinha uma madeira lá centenária.
derruba tudo, corta tudo. Então, se fosse fazer um tipo de trabalho assim, poderia começar, inclusive, nessa fazenda, né? Mesmo tendo só As ruínas. as ruínas e tudo, né? Então, poderia fazer um trabalho assim, né? Tanto de fotografia como de pintura, né? Agora, tem um livro do Edgar Cavalheiro, não sei se vocês conhecem esse autor, ele escreveu muito sobre Varela. E num dos livros dele, ele fala sobre uma passagem de Varela, né, justamente nesse momento de dor, em que ele perde um pouco a questão da religiosidade, né, da crença em Deus por conta das perdas, né? E nessa questão de perdas, esse autor ele narra que por alguns momentos Varela adentrava as matas aqui do município e ia conversando com as árvores, né? E as árvores perguntavam, né? Ele escutava as árvores perguntando: por que nos abandonastes, poeta? E foi num momento muito triste, mas num momento também que ele começou a despertar outros sentimentos, né? Porque a alegria e a dor são sentimentos que vão trazer e vão levar a gente em outros lugares. E aí, como eu estou relatando esse trecho aí desses caminhos entre as matas, a gente tem aqui o Marcelo, que é turismólogo, que também adentra essas matas, Pedra do Bispo, né, e Pedra do Rastro e demais outras trilhas. O que você pode colaborar com a gente aí na área do turismo para Rio Claro? Posso só fazer aproveitar que você falou que eu me lembrei aqui, dá licença. No filme do rapaz lá de sexta-feira, né? O Marcelo. Aquela caverna, aquilo é fantástico naquele lugar ali, né? Exatamente. Aquele túnel, quer dizer, caverna, um túnel. Sim. Marcelo. Então, eu posso contribuir sobre... Você fala relacionado ao Varela? Porque esse trecho que eu falei, ele está entre as árvores, entre a natureza. Você, enquanto guia de turismo, né, sempre está entre a natureza, né? O que você falaria, por exemplo, para um turista assim, sobre Varela, ali adentrando aquelas matas, ali adentrando aquele verde? Eu faria para o turista o seguinte, sobre a história de Rio Claro, né? Sobre a história do Varela, né? Incluindo ele no contexto do espaço, né? Porque o Varela, como ele adora a natureza, ia passar essa ideia dele com a natureza para o turista criar curiosidade, né? Talvez tenha turista que nem saiba que o Varela é de Rio Claro, ou pode conhecer o escritor Varela, né? Mas nem saiba que ele é de Rio Claro. Alguns vai saber, outros não. E mesmo quem saiba, é bom que ele compreenda da onde ele retirou, né, essa vontade da poesia, que é da natureza, inclusive essa parte, né, da poesia dele que fala sobre a natureza, que é bom que eles entendam da onde ele tirou a poesia sobre a natureza de Rio Claro. Inclusive eu conheci Fagundes Varela, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Moro aqui há 26 anos. Eu conheci Fagundes Varela no Rio de Janeiro, eu não sabia que era de Rio Claro. Conheci através da praça em Niterói, Fagundes Varela, através de um prédio, né, onde ele possivelmente morou, né, o prédio Fagundes Varela, e suas poesias mesmo. Né? Então, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, em uma cidade no sul chamada Cidade Fagundes Varela, tem colégio aqui, Fagundes Varela, né? A Praça Fagundes Varela, né? Aqui também em Rio Claro. Mas muitas, né? Em todos os lugares por onde ele passou, se a gente for procurar, a gente vai encontrar algum traço, alguma coisa. É um fato, né? É um fato que a Faculdade de São Paulo, que ele frequentou, que tem uma sala, Fagundes Varela, por causa da repercussão, apesar dos 33 anos, né, que ele viveu, né, idade de Cristo, 33, e deixou essa marca incrível no cenário brasileiro, né? O pai era juiz de direito, né? Então ele não conseguia ficar, né, numa mesma cidade por muitos anos. Então ele tinha que prestar serviço e nessa, né,
o Varela muito cedo teve que sair de Rio Claro e ir para Catalão, Goiás. E de lá de Catalão foi para e as últimas notícias de vida, né, do Varela foi em Niterói. E Niterói abraçou a questão do Varela, os restos mortais do Varela, né, estão em Niterói e tem um mausoléu fantástico, é um momento de visitação turística mesmo na área de cultura. Nós estamos caminhando, né, como o Cristiano bem falou, dos guias e dos condutores locais, e eu me coloco entre um dos condutores locais. Cristiano é um guia cadastro, ele um guia cadastro, e nós sabemos do valor do turismo cultural. E esse turismo cultural que vocês, educadores, né, vocês, andarilhos, que percorreram matas e conhecem os locais onde o Varela E pisou, com muitos registros, né, fotográficos aí, né, Marcos? os locais que o Varela percorreu, isso que você falou é pertinentíssimo, porque é aí que a gente vai fazer a história e a valorização do poeta chegar no patamar que a Tereza está conseguindo cultivar nos alunos. O Jorge Natureza, quando ele percorrer os caminhos que o Varela percorreu, você vai ficar cada vez mais apaixonado pela grandiosidade desse município, que a gente não conhece nem um pouquinho. Devia ter mais Deve- valor, né? Deve estar lá na biblioteca. São 3 volumes, Viagem através do Brasil. Nesse livro tem um mapa do caminho da Real Fazenda de Santa Cruz, que veio a comitiva do Dom Pedro. Não tinha fotógrafo. Caminho da Independência. O Espírito Matos, os austríacos, a flora brasiliense, os maiores espécimes da flora e fauna do Brasil, principalmente da flora, está lá na Áustria. Eles não foram longe, não. Eles saíram do Rio de Janeiro, andaram naquela floresta da Tijuca. Essa comitiva parou em São Paulo. Só que esses dois não se contentaram, foram até a Amazônia, em lombo de burro. Os 3 volumes são tão bem escritos, tão bem Tiveram detalhados. passagem por aqui? Aqui foi em 1817 ou 18 que eles passaram por aqui, eles só citam o Rio Piraí. Você indo para atravessar a ponte ali do Rio Piraí, você olha à esquerda, agora já acabaram com tudo. Tinha um casarinho antigo ali, mas bem antigo mesmo, e tinha uma rampa, como se fosse uma estrada que adentrava o rio. Tem um livro também, não sei se foi Petrobras ou a Light, que doou para a prefeitura, para a biblioteca, que deve estar lá ainda, que tem os desenhos feitos por eles. Até eu peguei um livro desse e comecei a fotografar. Aí eu olhei bem e falei, pô, isso aqui, eu sei onde fica isso aqui. Uma figueira antiga, ao fundo da pedra, e tinha um barqueiro que atravessava o pessoal. Nesse livro do Viagem através do Brasil, eles citam a travessia. O Rio Piraí está a nota de rodapé, Rio do Peixe, que perderam a mula na travessia. Então, essa estrada, ela segue, passa pelo Itambé, vai até uma fazenda, se não me engano, a fazenda do falecido Plício, e ela termina por ali. Abandonaram o traçado. Esse traçado eles tinham que refazer ele. Ele saía É um traçado histórico, né? assim, Pois é, em Varela, de 1841, ele saiu de Rio Claro com 14 anos, ou não é? Ele saiu de Rio Claro Com com 11? menos de. Não, ele saiu na adolescência. Na adolescência, Quando para ele se Catalão. apaixonou. Para Catalão, Goiás. Né? É. Então voltou para Rio Claro quando ele foi para Angra, me corrija. Então ele já era mais uns 17, 18 anos. Então a adolescência com essa mudança foi marcante na vida do Varela, né? Não é isso? É. E Fulano,
Olha, eu acho que a gente tem muito para falar sobre Varela, Isso é verdade. né? E que, se for da vontade do grupo, de outras pessoas quererem do município participarem, que a gente aumente o grupo, né? Que a gente tenha outros encontros. Faço E aí eu votos. acho que seria agora muito bacana você fechar a nossa roda de conversa, na nossa mesa redonda, com uma das maiores obras dele, né? Pois Pois é. não, Sr. Jorge? Bem, Posso deixar uma coisa registrada aqui? Pode, Como eu conversei com você, lembra? Em agosto, né, vai ter o evento. sim. Então eu queria, né, aproveitar, né, a presença aqui dele, aí deixar registrado que em agosto, tá, eu vou fazer a imagem, a fotografia de Fagundes Varela, tá, em pastel seco, e vou doar aqui para um evento, vou doar aqui para Muito bom. que privilégio de notícia no seu trabalho aí, Bom, no projeto, né? Momentinho. Você como guia, muita gente diz, eu vou na pedra do bispo, mas ninguém vai na pedra do bispo. Vai na pedra do Senhor. Vai na pedra do segredo. Segredo. A pedra do bispo, você ficando de frente para lá, é a da direita. A Só da que esquerda já a do é segredo. consagrada, né? É porque ela já foi Não consagrada falei, com esse nome. Exatamente. Mas a pedra, só uma questão. A pedra do bispo no caso é do lado de cá ou que está atrás? Aqui está a cruz. É a que É a todo pedra mundo do vai, segredo. a pedra do segredo. Sim. Então, mas a do bispo é de cá ou de É lá? a que fica mais para filmar, tipo, fica É de cá eu falo a minha posição aqui, porque tem uma A gente olhando a cara. de Tem uma frente pedra para lá, dela. de frente para lá, é a da Me direita permita. é a pedra do bispo. Aquela que é lá. Me permitam, acho que vocês dois vão se encantar se vocês se encontrarem e conversarem, principalmente para ele te mostrar as fotos e os caminhos que ele Exatamente, vai conhece. ser muito bom esse encontro. Eu Vamos Eu pra faço poesia? votos que vocês englobam, eu faço voto que vocês se encontrem e que o nosso amigo Jorge participe registrando. Vai ser muito bom. Registrando, porque é incrível. Vamos agora, gente, ouvir então a performance do nosso amigo Ivan Portugal. Era-se na vida a pomba predileta que, sob o mar de angústia, conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que, entre névoas de inverno, conduzia o caminho ao pergureiro. Eras a mestre de um dourado estio. Eras o indício de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crenças já não vives. Como eras lindo, como eras lindo. Nas rosadas faces tinha ainda o teto do vestígio dos beijos divinais. Nos olhos langues brilhava o brando raio que acendera a bênção do Senhor quando deixaste. Sob teu corpo, a susma dos anjinhos, filhos do éter e da luz, voavam. Iam-se alegres das canções lírias, celeste aroma te vertendo ao corpo. E eu dizia comigo, teu destino será mais belo que o cantar das fadas que dançam no arrebol. Mais triunfante que o sol nascente derribando ao nada muralhas de neblina. Irás tão alto, como o pássaro rei de um novo mundo.
doido sonho, doido sonho. Uma estação passou-se. E tantas glórias, tão risonhos, planos, desfizeram-se em pó. O gênio escuro abrasou com seu facho ensanguentado meus soberbos castelos. A desgraça sentou-se em meu solar, e a soberana dos sinistros castelos, dos sinistros impérios de além-mundo, com seu dedo real selou-te a fronte. Ainda te vejo pelas noites minhas, em meus dias sem luz, vejo-te ainda. Creio-te vivo, e morto te plantei. Fragmentos de Cântico do Calvário, de Fagundes Varela.